Fala investidores, beleza? No vídeo de hoje aqui eu vou falar as duas ações que mais me pagaram dividendo e também explicar aqui o porquê eu tenho ação e fundo imobiliário junto, sendo que o meu principal objetivo aqui é receber dividendos. A gente observa aqui a minha carteira no geral, na data de hoje, fundos imobiliários representam 50% e ações aqui representam 13%. A gente consegue ver uma diferença drástica aqui de uma classe de ativo para outra. Como eu já disse, eu vou aumentar a minha exposição aqui em ações aqui no Brasil e ações lá fora também. Isso vai fazer com que, no geral, eu receba menos dividendo, uma vez que fundo imobiliário é mais focado em pagar dividendo. Diante disso, muitos me perguntam, pô, você gosta bastante de dividendo, por que você vai investir tanto em ação que não paga tanto quanto fundos imobiliários? Primeiro motivo que eu sempre falo aqui é a importância da diversificação pensando na segurança, mas também tem um ponto aqui sobre rentabilidade e dividendo que eu vou explicar aqui agora. Uma vez que a gente olha aqui o meu gráfico de dividendo das ações, não é tão linear quanto os fundos imobiliários. Vamos trocar aqui, colocar apenas FIIs, a gente consegue ver que é uma crescente, diferente das ações que tem aqueles picos. Como eu já disse, o melhor dos mundos é deixar aqui todos os ativos juntos. A gente vai ter um dividendo bem interessante, sendo o meu último aqui passando de salário mínimo, chegando a 1.797, quase 1.800. Já em dezembro foi 1.834. E em segundo lugar aqui, a ação que mais me pagou o dividendo, a gente consegue ver aqui que é uma ação recente, eu coloquei na minha carteira, o Banco Itaú, o ticker dela aqui, ITUB3. Só nesses meses que eu coloquei na minha carteira, ela já rendeu 11,32% e o dividend yield que eu tenho nela aqui é o 8,64%, que é maior do que o dividendo que ela paga atualmente, justamente porque eu consegui comprar ela aqui a R$ 27,94 e hoje ela está custando 31. Por isso que o meu dividendo que eu recebo é 8,64, um dividendo bem interessante se tratando de ação. A gente consegue observar que o Banco Itaú nos últimos 12 meses subiu aqui 13%, o PL dele hoje, preço sobre o lucro, 7,42%, o PVP 1,38% e o dividend yield 7,76%. Como vocês viram, o meu está maior que esse. Então, descendo aqui, só para a gente fazer uma comparação, nos últimos 10 anos, se a gente tivesse colocado um valor aqui de R$ 1.000, teria valorizado aqui para R$ 6.158,89. Isso aqui considerando os dividendos. Então esse é um dos pontos aqui que eu invisto em ação também. Se a gente fazer a comparação aqui do Banco Itaú com algum fundo imobiliário, vamos pegar um bom aqui, o HGLG. Olha só aqui a cotação do HGLG, vamos deixar aqui em 10 anos também, justamente porque a gente consegue pegar um período longo, ou seja, desde 2015 aqui, se a gente descer e observar investindo R$ 1.000 10 anos atrás, hoje o valor que a gente teria seria de 3.268. Também aqui considerando o reinvestimento dos dividendos. Então vocês podem ver que a ação tem a tendência de se valorizar mais do que fundo imobiliário, uma vez que os FIIs são obrigados por lei a distribuir todos os rendimentos. Já as ações não, a empresa pode escolher entre distribuir o dividendo para os acionistas ou pegar esse valor e reinvestir na própria empresa. Portanto, o Banco Itaú a gente observa aqui uma valorização muito superior ao fundo imobiliário, praticamente o dobro aqui, ó, 6.158, já o HGLG 3.268. Esse é um dos pontos que eu também coloco ações na minha carteira. Além da diversificação, eu ganho na valorização do ativo. Claro que eu invisto aqui para longo prazo e escolho empresas já consolidadas que já têm um histórico muito bom aqui no Brasil. O Banco Itaú é um dos exemplos. E além disso, o Banco Itaú ele paga o dividendo quase como se fosse um fundo imobiliário. A gente consegue ver aqui que os meses que o Itaú paga dividendo são todos aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, vai até dezembro ele pagando mensalmente. E agora a primeira ação que mais me pagou dividendo aqui na minha carteira, a gente consegue observar aqui, é justamente o Banco do Brasil. Olha só o meu dividendo nessa empresa, 12,13%, bem alto aqui, quase comparando aqui a fundos imobiliários. E esses 12% que vocês estão vendo aqui, ele se refere ao meu preço médio, ou seja, que eu consegui pagar aqui R$ 21,40. Se comparado a hoje, está 28,74. Portanto, eu tô com uma valorização de mais 34%, fazendo com que o meu yield on cost seja maior do que o dividend yield de 9,4 atuais. Que, aliás, também é um excelente dividend yield aqui se tratando de empresa. E olhando os dados do Banco do Brasil hoje, a cotação 28,74, variação nos últimos 12 meses 5,78, PL 5,73, PVP abaixo aqui 0,91, o dividend yield, como eu já disse, 9,04. Porém, se a gente colocar aqui em 10 anos, a gente consegue ver que teve uma valorização, e se a gente tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos, nós teríamos o valor de R$ 4.109,78, considerando aqui também o reinvestimento dos dividendos. Então, as duas empresas que mais pagaram dividendo, essa nova que eu coloquei na minha carteira, Banco Itaú, e também aqui o Banco do Brasil sendo a que mais me pagou. E olha só o radar de dividendo inteligente do Banco do Brasil aqui. Com base no histórico do Provento, a gente consegue observar que ele paga em fevereiro, março,
maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Ou seja, tem 4 meses aqui no ano que ele não paga dividendo. Ainda assim, eu considero uma frequência bem interessante de dividendo pago pelo Banco do Brasil. E a gente observa isso claramente na minha escadinha aqui de dividendos no Banco do Brasil. Colocando em anos aqui, a gente consegue observar que foi aumentando também. A gente coloca os dividendos do Banco Itaú, desse ticker e Tube3, que é o mais recente, praticamente nem tem gráfico aqui. Eu tenho provisionado para receber 113, porém se a gente coloca o primeiro ticker que eu tinha aqui, Itube4, dá pra ver que eu recebi 15 centavos em 2024, tem um valor pago aqui em janeiro de 2025 e provisionado aqui já 2,88 para esse mês. E com as provisões total aqui dá 423, ainda não recebi. Porém essa vai ser uma ação que vai me pagar dividendo todos os meses e aí a gente vai ver essa escadinha evoluindo ao longo dos meses. E aí muitos me perguntam por que eu invisto também em ações e FIIs, como eu já mencionei, segurança, diversificação da minha carteira e também valorização dos ativos. A gente consegue observar que o Banco Itaú se valorizou muito mais do que um fundo imobiliário. A gente vê aqui que em 10 anos, reinvestindo os dividendos foi 6 mil. Se a gente pega aqui o HGLG11, em 10 anos, com reinvestimento dos dividendos, ficou aqui em 3 mil. Então, embora eu não receba um dividendo tão alto com as ações, porém, no longo prazo, eu ganho na valorização do ativo em si. E aí, lá na frente, se eu quiser vender essa ação para aplicar em algum outro ativo que vai me trazer mais renda mensal, eu posso fazer isso. Mas, por enquanto, obviamente, o intuito é continuar reinvestindo nesses ativos aqui. O preço justo do Benjamin Graham, a gente consegue ver aqui que o valor atual do Banco do Brasil está 28, porém o preço justo que ele diz aqui é 59,68, ou seja, um upside aqui de 107%. Mas isso aqui é de acordo com o preço justo do Benjamin Graham. Tem também aqui do Décio Bazin. Olha só, a gente consegue ver aqui o preço atual 28, porém o preço teto para ele aqui é 29. A diferença é que ele faz aqui com base no dividendo. Ele calcula aqui um mínimo de 6% para a gente receber. Então são análises diferentes com pesos diferentes. Se você quiser entender um pouco da diferença, tem aqui preço justo das ações do Benjamin Graham versus aqui do Décio Bazin. Então tem um artigo bem legal aqui para vocês entenderem a diferença. Porém o método do Décio Bazin é sua preferência por empresas pagadoras de dividendos. E agora olhando o Banco Itaú, de acordo com essas duas análises, de acordo com o Benjamin Graham, o preço atual aqui 31, e ele diz aqui que o preço justo seria 46,13, um upside aqui de 48, ou seja, uma valorização de mais 48%. E olha só que interessante, de acordo com o método do Décio Bazin, a gente consegue observar preço atual 31,10, e aí ele diz aqui que o preço teto seria de 28,81, ou seja, um downside aqui de menos 7,35. E porque o preço teto aqui já ultrapassou o preço atual, seria com base nisso aqui, ó, 6% de dividendo mínimo, pagos nos últimos 5 anos. Se a gente observar aqui o Banco Itaú, olha só que interessante, dividend yield médio nos últimos 5 anos, 5,42, porém, o dividend yield médio atual é 7,76. Nesse momento aqui foi a época da pandemia, onde os bancos diminuíram aqui o payout, voltando a retornar aqui a pagar um dividendo maior. Porém, para minha carteira aqui, eu sigo comprando esses ativos, só está difícil de fazer essas compras, porque os fundos imobiliários estão bem, mas bem descontados aqui, referente ao valor patrimonial deles. Eu vou explicar sobre os aportes que eu fiz nesse mês aqui, quais ativos eu preferi comprar no vídeo rumo aos 400 mil. Eu comprei ações aqui, também comprei fundos imobiliários, e aí eu vou mostrar quais ativos eu comprei, que eu identifiquei mais oportunidade e qual foi o valor do meu aporte, porque eu tive que separar isso. Me siga lá no Instagram também, sempre compartilho os dividendos que eu venho recebendo, trago alguma coisa mais rápida lá. Curtiu esse vídeo aqui? Sério, deixa seu like, sua avaliação, é muito importante, é isso aí. Vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!